Olá, eu sou Ana Cláudia Nagal. Estamos aqui na série Rumo à Bradilan, espaço dedicado a destacar os principais temas que serão debatidos no Conexão Pharma 2026, evento que acontece de 10 a 12 de março no Expo Center Norte. Eu estou aqui com o Marcelo Christian, consultor, que vai falar de um tema que está no centro do debate hoje no varejo, que é a escala de trabalho, né? Que Oi, legal. Marcelo. Tudo bom? Prazer estar aqui com você novamente. Gosto muito de todo o time do Panorama e obrigado. E realmente é um tema muito relevante, tema esse que a gente vai discutir mais profundamente lá na Bradilan. Inclusive eu vou ter lá um espaço para isso, mas o projeto aqui é dar uma pitada do que nós vamos fazer lá, é isso, Ana? Exatamente, exatamente. Que Vamos aí legal. dar um chamariz aí Tá para as bom? pessoas se interessarem pelo que é um tema fundamental, né? Fundamental. Então eu acho que antes de falar de escala, é importante a gente falar de gestão de funcionários, né? Isso. O quanto que isso é sensível na operação, Uhum. por que que esse tema ainda é delicado de falar no varejo e quais são os principais erros que as Tá bom? varejistas, principalmente do farma, cometem aí nessa Tá. questão. Você falou três perguntas aí. Vamos primeiro falar sobre por que é tão sensível. Esses dias, eu estava andando em uma cidade, eu viajo o Brasil todo com a Desenvolva Consultoria, e tinha uma faixa na frente de um comércio, de um supermercado, dizendo assim: entregue o seu currículo aqui e você terá 2 folgas aos finais de semana por mês. Ó, observe que coisa, né? Um espaço que deveria ser reservado ali para uma propaganda de um produto, de um desconto. Eu vou em vários locais, e com certeza a audiência também já viu, um local privilegiado que era para ofertar um outdoor digital e falando sobre pessoas. Então, nós estamos vivendo num momento que falar de escala é falar de qualidade de vida, é falar de tempo Sim. com a família. Então, aí mora a sensibilidade. E o pós-pandemia trouxe isso. As pessoas não querem mais trocar horas por trabalho. Eles querem pensar um pouco na vida. Então, é por isso que essa pauta está quente. A segunda parte que você falou foi qual? Você falou sobre o impacto disso no varejo, né? Isso. Falando na farmácia, Ana, isso é pior. Por quê? A gente está falando de um local que eu tenho que ter a presença do farmacêutico. Não é como um supermercado que eu posso criar uma escala. Não, o farmacêutico é presente em todo o tempo. Ok? Há uma lei que rege a farmácia como Sim. estabelecimento de saúde. Então, eu não posso simplesmente fazer uma escala sem ter a presença do farmacêutico. Segundo desafio, margens apertadas. A gente está falando de 5%, 3%. Qualquer aumento no custo, Ana, eu impacto a minha margem. Terceiro desafio, a operação de uma farmácia é 7x7 e algumas 24 horas. Então, eu tenho uma farmácia aberta, algumas cidades do interior, eu tenho, inclusive, uma demanda da prefeitura dizendo que aquela cidade, aquela farmácia tem que ter uma farmácia 24 horas. Então, eu tenho todo um desafio social, que eu falei aqui, de uma flexibilidade. A gente está vivendo um fenômeno que a gente tem chamado de uberização. As pessoas estão preferindo trabalhar no Uber porque é ele que controla a escala dele, não querem chefe. A gente está falando de um pós-pandemia e nós estamos falando de uma farmácia com toda a peculiaridade que ela tem. Respondendo as suas 3 perguntas em uma. Nossa. E aí nesse ponto, quando a escala ela não está bem estruturada, quais são aqueles impactos invisíveis ali que são perigosos, né, que Uhum. afetam não só o clima organizacional, mas também financeiramente? Legal. Quando a gente fala de impacto, a farmácia ela tem primeiro os impactos visíveis, eu quero pontuar rapidamente. Então vamos lá. Uma escala mal feita, buracos no atendimento, Sim. ok? Um atendimento não personalizado, eu não atendo todo o horário, queda de faturamento, turnover, que é
essa história do pessoal não ficar, porque a escala é desgastante, e o impacto invisível, isso é muito interessante de pontuar. O invisível, a gente se dá, você já disse aí, clima organizacional, as pessoas não se comprometem. A gente está até falando que no Brasil tem o Gallup que traz isso, que 20, 30% das pessoas estão totalmente descomprometidas. Então, eu sei de consultorias que eu trabalho que uma pessoa colocou o currículo dela, fez toda a entrevista, né? Trabalhou meio-dia e não voltou mais. Sumiu, né? Não, Deu chat, sumiu. Impressionante. E o clima dentro da loja. Eu não quero trabalhar nessa empresa. Eu mudo de humor. Escala desgastante. Lembrando que farmácia é um local onde nós lidamos com pessoas, muitas doentes. É claro, a gente tem o HPC, perfumaria, mas muitas estão doentes. Então, eu como um profissional de saúde, farmacêutico que sou, tenho que estar atento a isso também. Claro, e isso afeta aquilo que a gente sempre fala no varejo, que é importante, que é a experiência, a jornada, né? Você fala lá que tem quebra ali no atendimento, vai afetar completamente isso, né? Exato. E existe um modelo ideal de escala? Onde é que está o segredo na adaptação de cada loja? Não tem um modelo engessado que é igual para todas? Não tem modelo. Ideal para todas não tem. Inclusive tem algumas tecnologias de TI, inclusive abordadas nos Estados Unidos agora, que são ferramentas de IA, que justamente trabalha cada loja, fluxo, personalização, número de pessoas. Porque imagine que um médico, olha só que interessante como é a farmácia. Um médico vai trabalhar numa determinada cidade. Aquele médico muda o fluxo de atendimentos na farmácia daquela cidade. Isso é interessante demais. Então não dá para eu padronizar uma escala. E muitas farmácias erram muito copiando os erros de uma rede. Na verdade, assim, a rede tem o jeito dela, aí a farmácia independente faz o quê? Aquela rede está colocando uma escala assim, né? Em X horas, entra tal hora, primeiro turno, segundo turno. O que eles fazem? Simplesmente coloca igual. Não dá para personalizar. Mas existe sim alguns caminhos que a gente pode trilhar, né? Que são caminhos gerais que eu acho que toda audiência poderia pegar. Papel e caneta na mão. Vamos lá. Primeira coisa é dados. Dados antes de tudo. Escala não pode ser, Ana, baseada em feeling. Então eu tenho que olhar dados. Ticket médio, venda por hora que abre. E hoje, os sistemas operacionais estão evoluindo, alguns muito bons. Ele tem isso para oferecer para nós. Então, os dados vão trazer a inteligência para alocar a quantidade de pessoas naquele momento. Segunda coisa, eu já falei, perfil de loja. Tua loja é em shopping, tua loja é uma loja de bairro, tua loja é loja de centro. Vamos imaginar que há lojas em centro, em muitas cidades do nosso país, o centro está morto aos finais de semana. Sim. Então, eu tenho algo a ser feito nisso. Estou conseguindo ser claro? Sim. Né? Espero que você também esteja entendendo. Terceira situação que eu vejo. A terceira é: o time precisa aprender a fazer tudo na loja. E aí eu, como gestor, eu tenho que tomar conta dessa multifuncionalidade, que é o que nós chamamos, e também dos treinamentos de todos. Você imagina que eu já cheguei em farmácia? Eu sou farmacêutico desde 99 e a Desenvolva Consultoria, que é a empresa que eu presto serviço para isso, elas têm 17 anos. Eu já cheguei em farmácia que um balconista não sabe passar um PBM. Num horário de fluxo normal, eu posso dar um grito e chamar. Mas eu não posso ter essa dependência. Então,
o gerente, ele precisa saber passar uma venda no caixa. E o que eu vejo não é isso. Eu fui essa semana passar um programa de fidelização no qual a minha esposa trabalha numa indústria farmacêutica. Nós fomos em uma farmácia. Uma confusão para passar o programa que eu... E eu olhando aquilo, falei, você já pensou? Por quê? Porque era um horário, um domingo, a farmácia aberta, aí alguém ligando para alguém. Quarto tópico aqui, fazer testes. Por exemplo, a escala 5x2. Nós estamos vivendo um rebuliço no Brasil de algo governamental, se vai passar ou não, mas algumas redes estão fazendo uma escala 5x2 na mesma jornada de 44 horas semanais. Por que não um teste? Quer mais um teste? Trazendo aqui, eu vou falar isso mais na Bradilan. Se você tem mais que uma loja, folguistas. Então, percebe isso, Ana? Como é que é? Eu coloco uma loja, um time só para cobre folga, cobre férias. E eu posso isso diante de lucro real. Então, são ideias que dá certo. Mas a principal, e isso pode ser implementada hoje, uma liderança que escuta. A escala não pode ser feita pelo DP. A escala não é algo que vem de up-down, de cima para baixo. Escala deve ser compartilhada. Escala deve ser percebida nas tendências, no time, quem é quem, se aquela mãe pode trabalhar à noite. E eu vejo muitos erros de uma escala unilateral. Uma escala feita às pressas, uma escala mandada por WhatsApp. Escala hoje tem que ser vendida. Escala hoje tem que ser conversada. Não que uma farmácia seja uma democracia, porque eu não acredito que uma empresa seja uma democracia, que todo mundo tem que votar. Mas, no mínimo, eu tenho que entender as demandas daquela loja. E eu preciso ter um líder presente para isso. E aí, por exemplo, eu já participei de locais, 10 lojas, vem uma escala assim, pronta. Não vai dar certo. WhatsApp. E pelo WhatsApp. Nossa. E sem contar que alguém fala assim, quem vai poder vir amanhã? Esse cara tem que ser enviado... Fica esperando alguém se manifestar. Com antecedência, né? Nossa. Então é isso. Espero que essas dicas, estratégias que nós vamos abordar mais no Abradilan Conexão Farma. Com certeza vai ser um debate rico lá, né? Mas olhando ali para os próximos anos, o que você enxerga de tendência que vai impactar a gestão de pessoas aí no varejo farmacêutico, em termos de tecnologia, automação, que vai impactar essas novas jornadas de trabalho? Tá. O desafio nosso do varejo, não só do varejo farma, como dos outros, eu tive a oportunidade de trabalhar em Samsung, em outras empresas, já trabalhei na 99 Food, fazendo projetos para eles, não fazendo propaganda aqui, mas citando a empresa, só para contar. Já trabalhei no GPA. Eu nunca encontrei desafios em ferramentas. O varejo hoje, ele é muito munido de Sim. ferramentas. Você mesmo já entrevistou muitas pessoas por isso. O Panorama tem trazido inovações. Mas a nova tendência é o desafio humano. E eu, particularmente, trabalho isso há 18 anos. Linkar pessoas com processos. Linkar pessoas não pela ótica de uma motivação, de uma energia que a pessoa tem, mas de uma habilidade processual que ela tem de execução. O nosso desafio é humano. Tendência, trazer a IA para um olhar ferramental de servir e liberar o humano das atividades que ele tem. Isso é tendência. Eu dei uma breve pesquisada antes aqui, eu vi mais de 6 ferramentas de IA que trabalham em escala. Nos Estados Unidos, lançado na NRF deste ano, para você ter ideia. Mais um desafio. Entender que as pessoas não vão mais se sujeitar a qualquer tipo de trabalho. Eu tenho ensinado os meus clientes de RH
que até hoje, para você anunciar uma vaga, você tem que falar, explicar, vender. Tendência, falar de propósito. Sim. Falar de algo que, de um senso não só de utilidade, mas do porquê que eu estou ali. Isso é tendência. Tendência profissional de saúde, eu não sei se isso já é não é tendência, mas já está acontecendo, mas o profissional de saúde realmente exercer o papel dele como saúde. Então, são essas coisas, dentre outras, que na Bradilan Conexão Pharma, eu tenho certeza que a gente vai discutir muito. Nossa, tenho certeza vai ser uma palestra riquíssima que vai orientar aí os varejistas a implementar de forma mais assertiva e eficiente as escalas de trabalho nesse momento aí que só está se debatendo sobre isso, né? E é interessante, Ana, que a gente falou de escala, mas eu espero que todo mundo esteja percebendo. A escala hoje, ela virou uma estratégia para uma cultura organizacional. E esse é o ponto que eu quero trazer aqui, eu espero. Então, escala hoje é pessoas, escala é família, escala é contexto Sim. social, é onde que a pessoa vai trabalhar, como. Perfeito, é isso, exatamente isso, né? Gente, a palestra do Marcelo vai ser no dia 12 de março, então não perca, faça já a sua inscrição para o evento. São mais de 50 horas de conteúdo, com palestras, debates, painéis, com líderes e consultores de diversas áreas. É Então, isso. tá imperdível, não perca. E Ana, vai acontecer uma coisa dentro da Bradilan também. Por 3 anos, eu fui convidado pela Bradilan para, de manhã, fazer um curso dentro Legal. o Bradilan Learning. Sim. Então, eu quero também aproveitar aqui, né, até para a gente poder cortar isso e fazer aqui um convite a você. Por 2 dias, né, nós, da Desenvolva Consultoria, estaremos dentro da Bradilan de manhã, 4 horas num dia e 4 horas no outro dia, fazendo um curso sobre isso. É claro, nós teremos a palestra, que vai acontecer, como a Ana já disse, mas nós também, dentro da Bradilan Learning, nós estaremos com 8 horas, então dá para a gente abordar, falando sobre eficiência operacional, falando sobre processos, falando sobre a loja como um todo e abordando esse tema aqui que nós estamos trazendo no podcast. Então, eu quero te fazer, precisa fazer a inscrição, tem um investimento que a Bradilan cobra. A Bradilan, a feira em si, ela é gratuita, mas para fazer parte do curso, há um investimento muito pequeno. E é uma forma que o pessoal tem de aproveitar e gerir melhor o tempo dela, aproveitando realmente. Então, ao invés dele chegar lá no horário, acho que a feira começa 2 horas, ele vai chegar de manhã. Então, é muito bom. Uma oportunidade para aproveitar um conteúdo riquíssimo que só vai ter lá. É isso. Com expert no assunto. Que bom. Participem, gente. Que legal.